O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. Olá, este é o Poder Público. Estamos a gravar a 24 de setembro de 2020. Eu sou Helena Pereira, comigo está a Ana Sá Lopes. Olá. A Sónia Sapage. Olá. E a Maria Lopes. Olá. Esta semana, o Parlamento debateu o Programa de Recuperação e Resiliência. Falou-se muito do passado, mas as preocupações são com o futuro imediato, nomeadamente o Orçamento do Estado para 2021. E enquanto isso, a direita mexe-se devagarinho. Estes são alguns dos temas para a nossa conversa. Ana Sá Lopes, começo por ti. O Marcelo Rebelo de Sousa disse esta quarta-feira: o natural é o orçamento passar à esquerda pelos parceiros que viabilizaram sucessivos orçamentos. É isso que o Governo tem dito e é isso que resulta do líder da oposição. É a citação, Marcelo. É assim tão claro? Bem, eu confesso que tive mais dúvidas até assistir a um dos discursos mais importantes que o PCP faz anualmente, que é o discurso da Festa do Avante. E quando ouvi Jerónimo de Sousa a dizer algo que o PCP ainda conta, basicamente foi isto que Jerónimo disse naquele discurso, algo que o PCP ainda conta, eu fiquei bem, se calhar. Claro que o caderno de encargos que o Jerónimo de Sousa e o PCP puseram ao governo para poderem viabilizar o orçamento é enorme, e é pesado e é grande. Mas eu acho que é possível se calhar chegar a um acordo. Aliás, os cadernos de encargos foram sempre grandes ao longo dos tempos da geringonça. Portanto, apesar do PCP ter chumbado o orçamento suplementar, eu achei engraçado aquela manifestação de disponibilidade quando nós já dávamos, ou pelo menos alguns de nós, já davam a geringonça como perdida. E, de facto, houve uma aproximação enorme do governo e de António Costa ao PSD. Portanto, houve ali uma giga-joga. António Costa achou que podia governar a Guterres, acho eu. Primeiro sonhou com a maioria absoluta, depois achou que a maioria expressiva que teve lhe permitiria governar a Guterres e, de certa forma, tem-no feito. Mas também já o tinha feito antes. Mas agora, talvez por causa do Covid, talvez por causa de outra coisa, achou que a única safe, e também acho que é verdade, acho que o PSD, uma coisa era o orçamento suplementar, tendo em conta que tínhamos uma pandemia em cima. Agora, com este orçamento, acho que realmente o PSD não se vai querer colar e não vai se querer descolar, embora, enfim, o Rio consegue nos surpreender das maneiras mais interessantes, mas acho que desta vez, no fundo, vai acontecer o que já devia ter acontecido, que era o PSD, o PS, o governo PS, ter arranjado uma fórmula qualquer de entendimento, chamasse-lhe o nome que se lhe chamasse, como é que era há 5 anos, era as posições conjuntas. Posições políticas conjuntas. Exatamente, era um nome espetacular. Portanto, arranjavam outro nome espetacular do género e tinham resolvido isto logo a seguir às eleições. Mas é preciso saber que o primeiro a não querer, de facto, foi António Costa. O PCP também não estava para ali virado, é verdade seja dita. Portanto, mas acho que Marcelo, em última análise, tem razão. É que se isso não acontece, se não acontecer isso, é a tal dita cuja crise política que ninguém quer. Ninguém vai ganhar nada com isso. Ainda por cima, com o Covid, as pessoas têm o Covid em cima e ainda tinham uma crise política. Isso é que seria o pântano, não é? Porque, portanto, o Presidente não podia dissolver, não acontecia nada, não é? Coisa arrastada. É impossível, seria impossível. Portanto, algo vai acontecer. Pronto, vai acontecer alguma coisa e suponho que vai acontecer mais depressa à esquerda do que à direita. Mas esta semana tenho anotado aqui várias citações. Tenho outras, Maria. Nas teses ao Congresso do PCP que foram divulgadas esta quinta-feira, o PC diz que há uma convergência prevalecente entre PSD e PS em questões essenciais e que isso faz parte de um caminho que o PS e o seu governo têm em construção com o PSD e no qual o Presidente da República se insere.
Sim. Isto não parece também, ao mesmo tempo, o PC a afastar-se? O PC já se afastou desde dia 6 de outubro de 2019, não é? Estes termos que o PCP usa, na verdade, sempre os usou, incluindo nos discursos de Jerónimo, durante a chamada geringonça, porque o PCP, nos inúmeros comícios que Jerónimo de Sousa faz praticamente semanalmente em eventos, sempre disse isto, sempre acusou o PS de se aliar ao PSD, sempre falou nas tais questões essenciais que, por exemplo, na descentralização, na saúde, que foram, se calhar, dos temas mais óbvios nestes últimos tempos. Portanto, esta acusação é normal nestes últimos anos, mesmo quando havia geringonça. Por isso, hoje, quando o PS não precisa do PCP para votar o que quer que seja, incluindo o orçamento, porque basta-lhe o bloco, e também por isso, e por perceber isso, o PCP, desde as legislativas, se colocou à parte, e não queria acordos, ao passo que o Bloco queria. Eu acho que, sobre a questão de viabilizar ou não viabilizar um orçamento PS, o PCP não precisa de o viabilizar. Não precisa de o viabilizar para o Governo, não é? O Governo não precisa que seja o PCP a viabilizá-lo, basta-lhe que seja o Bloco. E, sobretudo, se calhar o próprio PCP, ao próprio PCP não convém, porque todos nós sempre ouvimos, sempre vimos que os resultados eleitorais do PCP foram caindo sucessivamente nestes 5 anos. Foram as autárquicas de 2017, foram primeiro que tudo, as presidenciais de 2016, foram as autárquicas de 2017, foram as europeias de 2019, foram as legislativas de 2019. Portanto, se o PCP continua com esta imagem de quem dá a mão ao governo e ao mesmo tempo diz tão mal dele, estas incoerências vão corroendo um bocadinho o eleitorado. Também deixa-me só acrescentar, esse declínio eleitoral também começa antes da geringonça. Portanto... É verdade, foi uma tendência, sim, é uma tendência há muitos anos. A questão é que nestes últimos anos, de facto, tem sido muito evidente. Por exemplo, as presidenciais, o Edgar Silva teve a fasquia mais baixa de sempre do PCP. Portanto, é uma tendência, sim, e é uma tendência que eu diria que se acentuou bastante. Temos o exemplo de 2017, em que o PCP perdeu uma série de câmaras que eram icónicas no seu património autárquico. Incluindo a Almada. E só acrescentar uma coisa, é que essa erosão não se vê só nos eleitores, no eleitorado. Números divulgados hoje mostram que também nos militantes se vê uma ligeira descida. Ligeira que é quase 10%, porque... É quase 10%. E sobretudo... Deixa-me só então dizer-te isto. Eu fiquei surpreendida, até porque quando em fevereiro ou janeiro o PCP lançou o programa de comemorações dos seus 100 anos, que faz no próximo ano, e portanto o programa era um programa do 99º e do 100º aniversário, porque era um programa extenso ao longo de 2 anos. Um dos objetivos era conseguir mais 5.000 militantes e, enfim, esta quebra não é só por causa da Covid, com certeza, e por causa de terem sido cancelados não sei quantos eventos e por causa de toda a polémica que a festa do Avante trouxe para a opinião pública. Portanto, há de facto aqui, além da erosão do eleitorado, que é quem dos anónimos, porque não se sabe quem é que foi o voto na urna, é também esse declínio do apoio expresso, portanto, em militantes. Eu vou defender o PC. O PC diz que aumentou o número de novos militantes, só que perdeu por... morreram. Pela força da sua idade, não é? Exatamente, está lá escrito, porque morreram. As pessoas estão morrendo. Está lá escrito isso. Mesmo assim, eles conseguiram 3.000 e tal e perderam 4.000 e tal. Portanto, o saldo nunca seria positivo. Não. Portanto, não são os herdeiros.
Sónia, no final, esta semana, na segunda-feira, no final da reunião de Costa em São Bento, de António Costa com Rui Rio em São Bento, nesse dia o Primeiro-Ministro recebeu todos os partidos, mas o líder do PSD saiu avisando que sobre o plano de recuperação, que não podia dizer que está tudo errado porque isso seria irresponsável, e mais, que não podemos voltar a dar uma resposta à pandemia igual à que demos em março e em abril, porque o país simplesmente não aguenta, referindo-se ao lockdown. Há aqui grande abertura de Rio, grande compreensão do PSD em relação ao governo, porque são duas questões essenciais e nas duas Rio mostra-se muito compreensivo. Como diria o PCP, convergente, não é? A tal convergência. Sem dúvida, o líder do PSD saiu a dizer que é aquela oposição responsável, que eles chamam de oposição responsável, que não é bota abaixo. Ele tem vindo a fazer isso desde o início, portanto também não é propriamente uma surpresa. Mas sim, ele diz que nem tudo está mal naquele programa e até concorda com algumas coisas e diz mais. Diz que o PSD vai apresentar um programa alternativo, mas que terá com certeza algumas coisas parecidas com este. Portanto, não deixa de ser estranho um partido que supostamente é alternativa a ter soluções idênticas ou tão parecidas que o programa alternativo é parecido. Enfim, ficamos curiosos, não é? Sobre o que aí vem. O eleitorado também há de estranhar, mas de facto é caso para dizer que há uma certa convergência em temas. Há ali uma questão em que Rui Rio se assume como até crítico do governo, que diz que ele até diz mesmo assim, não há lá uma gaveta de empresas. Portanto, é um plano que privilegia mais o Estado do que as empresas e isso, do ponto de vista do PSD, é errado e, enfim, provavelmente também reflete uma visão da sociedade diferente, não é? O PS mais pró-Estado, o PSD mais pró-empresas. Como é que isso se vai refletir depois no orçamento do Estado ainda é cedo para nós próprios sabermos, não é? Se essa convergência se vai estender a outras questões. Agora, o que eu acho curioso e o PCP acaba por dar conta disso nas teses é que é o Presidente da República a puxar para o lado da esquerda, não é? É para o lado do Embora orçamento. O PCP esteja sempre a dizer que o Presidente quer Sim, para o governo. Era isso mesmo que eu queria dizer. O que eu queria dizer é que o que nós vemos do discurso público de Marcelo é que puxa para a esquerda, que acha que o orçamento tem naturalmente de ser aprovado à esquerda, mas depois o PCP queixa-se que ele é um dos elementos que favorece o Bloco Central. Não sei se o wishful thinking do Presidente está no Bloco Central, mas ele publicamente o que acaba por sugerir é que a natureza política faria com que este orçamento fosse aprovado à esquerda. Eu acabo por concordar também um bocadinho com o que a Célia diz sobre isso, que é o PCP não precisa ou não quer, não é desejável, e o governo também não precisa. Mas, curiosamente, apesar de não precisar, o PCP sempre foi o parceiro que o governo entendeu ser mais confiável na geringonça. Portanto, há aqui sempre um romance tripartido difícil de desenvencilhar. Ainda ontem, não é? Ainda ontem António Costa dirigiu-se ao Jerónimo de Sousa precisamente, bem, eu ouvi atentamente o seu discurso e sim, afinal nós temos caminho para andar, é uma coisa que ele diz recorrentemente, porque também sabe que há ali um bocadinho mais de coerência, porque quando o PCP assume um compromisso, o cumpre, não o divulga, não há divulgação de documentos e de conversas, e portanto se calhar às vezes há matérias em que essa segurança é necessária. Uhum. E apesar desse medo do PCP, da convergência, da aproximação, e apesar de tudo o que Rio diz depois de que compreende, de que faz a tal oposição que é responsável, a verdade é que o PS fez uma jornada também de trabalho esta semana e foi para a esquerda, não falou para o PSD. Portanto, o Rui Rio está sempre a levar aqui uns pontapézinhos do governo, mas gosta de se pôr a jeito, seja orçamento, seja plano de recuperação, enfim.
Tenho aqui outra frase de Marcelo Rebelo de Sousa que vem a propósito, que é também comentando um eventual Bloco Central, fizeram-lhe a pergunta na quarta-feira, ele respondeu que não, que o bom é haver uma solução de esquerda e uma alternativa de direita, porque isso evita radicalismos e extremismos. Ana, nos últimos dias, a líder parlamentar do PS, Ana Catarina Mendes, também alertou que o partido tem que combater os populismos oriundos de correntes de extrema-direita. Portanto, há aqui uma preocupação passada, um receio de crescimento do Chega. O que é que se passa? Acho que claramente há uma preocupação em todo o espectro político, em todos os partidos, com o crescimento do Chega, porque as pessoas veem as sondagens, não é? O Chega conseguiu eleger um deputado nas últimas legislativas, tinha sido constituído há relativamente pouco tempo, e lembramos-nos que o LIVRE só agora elegeu, que já tem não sei quantos anos, só agora elegeu uma deputada, e eu por acaso estou convencida que foi ao contrário. Aliás, eu tenho muitas divergências com a deputada do LIVRE, mas acho que ela tem razão quando diz que foi ela que foi eleita e não o partido. Acho que foi ela mesma, as pessoas votaram nela, por variedíssimas razões, mas votaram nela. Mas o Chega elegeu um deputado e agora as sondagens são assustadoras. Para quem se opõe ao Chega, as sondagens são... Portanto, acho normal que haja uma preocupação. Nós somos ainda do tempo em que a direita acabava no CDS. E realmente Paulo Portas, que foi um líder durante muito, muito tempo, cobria bem esse lado da direita populista, porque o Portas, de facto, depois dele era a parede. Ele não vou dizer que ele fosse extrema-direita, que não era, de facto, mas ele cobria a extrema-direita, ele dava cobertura política a uma ala da nossa sociedade e nunca conseguiu organizar-se em partido. Houve várias tentativas de partidos de extrema-direita que nunca chegaram a eleger. Paulo Portas e Manuel Monteiro. O Manuel Monteiro, então, meu Deus, naquela altura... O Manuel Monteiro, eu por acaso também não concordo nada com as pessoas que acham que o Manuel Monteiro tinha sido produzido por Paulo Portas. Não foi, ele existia enquanto entidade política autónoma, ele era, de facto, bem, da direita populista, podemos dizer. Portanto, isso esteve coberto durante alguns anos. Diz, Sónia? Não, e tanto existia, tem mesmo a ver com o Manuel Monteiro, tanto existia essa direita e esse lado ideológico nele, que o ideólogo do Chega é um homem do Manuel Monteiro. Diogo Pacheco Amorim, que é vice-presidente do partido, é um ideólogo herdeiro desse tal CDS que existia antigamente e que impedia que à direita deles houvesse mais alguma coisa Exatamente. Que não fosse a parede. Exatamente. E daqui a 2 meses estará no Parlamento. Era a parede. Exato. Realmente depois deles a parede. Bem, agora a situação já não é assim, não é? Assunção Cristas centrou um bocado o partido naquilo que hoje percebemos ter sido um grande erro, e este novo líder não se consegue organizar, quer dizer, não se consegue, não sai dali nada. Era muito complicado, o CDS já tinha caído muito, caiu muito. O CDS caiu muito, já tinha caído quando ele se torna líder, mas de facto, quer dizer, Francisco Rodrigues Santos fala, mas pouco diz. Pouco diz, ninguém fixa nada do que ele diz, é uma coisa, pronto, é uma situação terrível, portanto claro que acho normal que haja uma preocupação generalizada sobre o crescimento de uma extrema-direita, ou direita populista, lá como lhe queiram chamar, porque pelo menos o CDS nós conhecíamos, não é? Quer dizer, não estou a dizer que fossem bons, não estou a dizer que fossem bons, mas eram conhecidos. E pronto, mas acho que sim, acho que é uma grande preocupação. Agora, as presidenciais vão ser uma primeira... Vão ser um palco, vão ser mais um palco para o Chega. Vão ser um palco, mas também vão ser uma sondagem, aspas, nisto, para o que é que Ventura pode valer ou não pode valer. Porque é que aí já estou como ao PCP. Uma coisa são sondagens, outra coisa pronto. A vida real. A vida real. Vamos ver.
Maria, estiveste este fim de semana no Congresso do Chega em Évora. Que retrato é que fazes daquele partido? É um partido de um homem só, é um partido Ventura, ele teve dificuldades em eleger a sua direção. Porquê? Porque ele é demasiado, por ser demasiado extremista ou por ser pouco? Eu confesso que não percebi, tenho aqui várias dúvidas. Sim, já lá vamos. Deixa-me só pegar uma coisa que a Ana Sá Lopes disse, que é que as sondagens são diferentes e as sondagens são uma coisa e a vida real é outra. Eu acho que as sondagens nestes partidos mais à direita, ou, enfim, mais à direita, se calhar estas sondagens que se fazem agora de telefone, não são tão fiáveis, muito possivelmente, como uma sondagem do voto em urna, porque alguém telefonar e nós admitirmos que votamos no Chega é mais difícil do que a pessoa pôr uma cruzinha num papel, dobrá-lo e metê-lo lá numa caixa que enfim, não lhe aponta o dedo diretamente. E, portanto, eu acho que se calhar as sondagens, eu tenho algum receio que até pequem por defeito em relação ao Chega, como às vezes pecavam por defeito em relação ao CDS. Sobre o partido de um homem só, apesar de toda aquela dificuldade que o André Ventura teve durante o último dia do Congresso para eleger a direção nacional, aquele é muito um partido em volta do André Ventura. Eu vou-te dar um exemplo. Na mega tenda havia 7 faixas gigantescas do teto até ao chão com a fotografia do André Ventura. O símbolo do Chega era uma coisa do tamanho para aí da cabeça dele. Portanto, aquilo é muito o André Ventura, é um facto. O partido, neste momento, aquilo que se demonstrou ali é que tem as dores de crescimento que têm os partidos pequenos. Obviamente que há militantes mais radicais do que outros, houve ali muitas críticas das decisões do Conselho de Jurisdição, há de facto muitas lutas de poder das concelhias e das distritais, porque, como dizia um militante já para aí à 1h de sábado para domingo, cheira a poder. E cheira cada vez mais a poder. E isso leva a, obviamente, estas divergências. O que é interessante é que as votações de braço no ar, houve coisas chumbadas como aquela moção do militante, que já foi militante do PNR, que levantou aquela polémica toda sobre o útero. Foi chumbado de braço no ar uma outra proposta, uma outra moção que defendia a ilegalização dos partidos marxistas. Portanto, essas coisas até foram chumbadas de braço no ar, em que as pessoas davam a cara. Em votações em que foi por voto secreto, com uma direção, eu julgo que os militantes tentaram dizer que não concordam com algumas coisas. O André Ventura levou ali alterações aos estatutos que foram todas aprovadas, em que tornam... é difícil perceber ali se ele é um homem, um partido, ou um partido, um homem. Eu diria que ele é quase o partido de um homem, porque ele... passa a nomear, ou melhor, peço desculpa, havia uma das votações era para que as concelhias ou fossem eleitas ou nomeadas pelas distritais. A proposta dele é que fossem nomeadas pelas distritais, as direções das concelhias. Mas quem é que nomeia as direções das distritais? Ele. Portanto, ele nomeia as direções das distritais, que por sua vez nomeiam as direções das concelhias. Ele passa a nomear a direção da Juventude Chega. Era uma outra batalha de alguns jovens em que a Juventude Chega fosse eleita. Essa é uma forma, e ele obviamente chegou a dizer isso, é uma forma de ele controlar verdadeiramente, nem sequer é entre aspas, controlar a entrada de pessoas mais radicais. Portanto, e por isso ele usou esse argumento, não, nós temos que ter uma juventude que seja o braço jovem da política do partido e não queremos cá infiltrados. Portanto, ele nomeia a juventude, criou novos cargos, nomeia o secretário-geral do partido, vai ter um secretário-geral, vai ter um secretário-geral adjunto, vai ter uma comissão política nacional e toda a gente é nomeada por ele, que por sua vez também aumentou o número de vice-presidentes e o número de vogais. É de facto cada vez mais um partido de um homem, e é ele. É isto. Agora, o que é que vai ser daqui?
Não sei, mas há ali entre os militantes, há muitos radicais, de facto, há quem diga uma coisa, escreva outra, é esperar para ver. O problema aí é que se o partido é de facto tomado por um líder que venha de um desses partidos de extrema-direita ultra-radicais, essas questões vão todas funcionar como ele quer, que é, se for um líder de extrema-direita, também é ele de extrema-direita, enfim, se for outro líder de extrema-direita, também vai ser ele a nomear as pessoas para as comissões políticas, ou seja, verdade. O que o André Ventura diz que quer evitar, fica facilitado, porque se for outro líder, elege quem quer, escolhe quem quer, nomeia com quem quer. De qualquer forma, para mim o Congresso foi preocupante, porque mostra que o partido sabe muito bem que precisa do André Ventura para sobreviver, mas ao mesmo tempo o André Ventura não controla assim tanto o partido. Há ali gente que provou neste Congresso que lhe pode fazer a vida negra, e isso é preocupante. É um bocadinho preocupante. E deixa-me acrescentar outra coisa que me esqueci há pouco. Ele também aumentou os mandatos de 3 para 4 anos. Portanto, eu acho que ele continua a olhar para o partido como o seu partido. Não sei se ele está a imaginar daqui a 5, 10 anos um Chega sem André Ventura. Só para terminar, Sónia, a JSD lançou o repto de haver coligações pós-autárquicas entre PSD e CDS. O CDS está tão desinteressante que o PSD nem tem muita vontade de repetir coligações, é isso? Aparentemente o PSD não tem grande interesse. As notícias de hoje o que diziam é que o PSD também não tem interesse na situação do Porto, em que o CDS apoia o Rui Moreira, como já apoiou em eleições anteriores, e isso não é uma coisa que o Rui Rio goste muito, e como o Rui Rio ainda não foi líder que tivesse atravessado nenhumas eleições autárquicas, esta questão ainda não se tinha colocado. Mas de facto, quer dizer, isto tudo acontece na semana em que o CDS aparece nas sondagens com 1,1%. Portanto, o interesse que o PSD pode ter no partido resume-se, se calhar, a Lisboa, que nas últimas eleições, onde nas últimas eleições o CDS conseguiu ter mais votos do que o próprio PSD. A Assunção Cristas conseguiu quase duplicar a votação em relação a Teresa Leal Coelho. Agora, era a Assunção Cristas, nós não sabemos quem vai ser o candidato do CDS em Lisboa e se consegue ter outra vez essa marca. Mas acho que o interesse do PSD em relação ao CDS se resume praticamente a Lisboa. Eles não avançarão para uma coligação nacional, que é o que pede o líder da JST. Aliás, ontem praticamente ninguém respondeu a isso. Ele propunha uma coligação para todos os ciclos, para todas as câmaras PSD-CDS, uma coligação dos dois partidos e da Iniciativa Liberal. Curiosamente, deixaram de fora a Aliança. O líder da JST deixou de fora a Aliança, que era um partido oriundo do PSD. Achei curioso. Significa que também a Aliança já não vale para nada, desde que se soube que Pedro Santana Lopes deixaria o partido. Portanto, sim, acho que não há grande interesse em coligações eleitorais, mas se eu tivesse de apostar em alguma coisa, apostava que eles mantinham as que têm ainda. Eles ainda têm alguns sítios que ganharam coligados e diria que aí mantêm a coligação, também não têm interesse nenhum em perder essas câmaras. Desculpa, não é sempre alguém, são sempre os mesmos. Desculpa interromper-te, mas acho que há para aí um segredo que tu revelaste, não foi? Ainda temos um problema de bitola em Portugal? Temos o problema destes bitoleiros. Sobre Carris. Conversas de bitola alta, com Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes e Ruben Martins. Subscreva no iTunes, Spotify ou na sua aplicação para podcasts. Portanto, isto com um bocadinho de sorte lá para 2022... Bom, então ficamos por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana. Até para a semana. Adeus. Até para a semana. O público fica no ouvido. O que faz um bom azeite?
Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.